Muito bem, galerinha, estamos de volta. Agora, em um segundo momento, dentro desse módulo aqui de análise sintática, o momento que a gente começa agora, trata dessas 4 funções sintáticas, que são chamados complementos de verbos. Então, entenda onde você está, entenda onde você se situa. Joia? Nós estudamos, primeiramente, no primeiro momento do nosso módulo, os termos essenciais de uma oração. São 2, de fato, os mais importantes, né? Toda oração tem o quê? Tem sujeito e predicado. Até falei besteira, não diria que são os mais importantes, não. Mas são os essenciais, né? Sem eles não dá efetivamente para a gente progredir. Então, olha só, agora, provavelmente aí ao longo da sua história, você aprendeu análise sintática assim, termos essenciais, termos acessórios, né? Termos integrantes. Provavelmente você aprendeu assim. Não é assim que eu vou te ensinar, não. Eu vou te ensinar, porque na prova de concurso não vai cair nunca se um termo é integrante ou acessório, entendeu? Não vai cair. Na prova de concurso, vai cair para você identificar quais são os termos, quais são as funções sintáticas. Então, como é que eu divido aqui a maneira de ensinar análise sintática? Dessa forma. Nesse segundo momento, nós vamos estudar os complementos de verbo. E aí tem o terceiro momento, complementos de nomes, e aí acaba a análise sintática, com as 10 funções. Então, vimos 2, mais 4 complementos de verbo, 6, mais 4 complementos de nomes, 12, 10, tá? Então, pronto, veremos as 10 funções sintáticas, tá bom? Então, vamos lá. Os 4 complementos de verbos que existem são esses aqui. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Nós vamos combinar o seguinte, quando eu falo em complemento de verbo, eu estou falando necessariamente em um termo sintático que se relaciona com um verbo. Esta é a grande questão. O que vai diferenciar um complemento de verbo de um complemento de nome é essa relação. Então, olha como isso é básico, como isso é fundamental para a gente progredir na análise sintática. Vocês vão olhar, queridos, para aquele termo e vão falar, peraí, esse termo aqui, ele se relaciona com o verbo? Ele está complementando um verbo? Lembra desse exemplo aqui? João foi ao barbeiro. Pô, olha aqui para o termo ao barbeiro. Esse ao barbeiro se refere a João? Não, se refere ao foi. Então, acabou. Ao barbeiro é um complemento de verbo. Então, se ele é complemento de verbo, ele tem que ser uma dessas 4 funções aqui. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Então, o nosso primeiro passo é ter isso em mente. Olhou para o termo? Opa, isso aqui está se relacionando com o verbo? Então, eu tenho 4 opções. Ah, não. Isso aqui está se relacionando com o nome. Ah, então eu vou ter outras 4 opções que serão vistas em momento oportuno. Joia? Vamos começar, então, pelo estudo dos objetos. E aqui eu preciso que você rememore aí aqueles conceitos trabalhados na nossa aulinha de transitividade verbal. Naquela aula eu disse a você que a palavra transitividade vem do latim transitus, que em português significa trânsito, dando, então, a significação de movimento. E é o movimento, então, da ação de um verbo que chega a um alvo, né? Chega a um alvo. E para ser alvo, esse complemento tem que representar uma coisa ou uma pessoa, um ser. É exatamente desse alvo que eu passo a tratar agora. Ou seja, senhores, o objeto, seja ele direto, seja ele indireto, este objeto é nada mais, nada menos do que o alvo da ação. Então, volta, se tiver em dúvida, volta lá naquela aula. Eu parto do pressuposto, meu filho, de que aula assistida é aula decorada nessa sua mente. Tá? Então, tem que estar craque no que já passou, porque o nosso raciocínio ele é sempre progressivo. Então, se tiver em dúvida, engasgando, volta lá na aula de transitividade verbal e assista novamente aquela aula. Então, olha só, então. O objeto, quando eu falo em objeto, o objeto nada mais é do que o alvo da ação. Então, peraí. Pode existir objeto com verbo de ligação? Olha que pergunta linda, interessantíssima que eu fiz. Modéstia à parte, tem nada a ver comigo. Mas ainda para o seu raciocínio. Pode, então, existir um objeto para um verbo de ligação? Claro que não. Porque se o objeto é o alvo do trânsito daquela ação, só tem objeto para que tipo de verbo? Transitivo. Olha que bacana. Então, galerinha, verbos intransitivos vão ter como complemento objeto? Não. Olha o nosso raciocínio como ele vai sendo, né, sequencial. Olha o que eu falei.
que é o objeto? O alvo da ação. Opa, mas se ele é o alvo da ação, desculpa. O alvo do movimento da ação. Mas se ele é alvo do movimento da ação, quais verbos têm movimento? Os que têm trânsito. E os que têm trânsito se chamam nada mais, nada menos do que verbos transitivos. Simples assim. Joia? Então tá aqui. O objeto é o alvo do movimento da ação. Qual é o verbo que tem esse movimento? Transitivo. Então, para ser objeto direto, para ser objeto indireto, que tipo de verbo eu tenho? Verbo transitivo. Daí você, então, chega à segunda conclusão. Estes termos, adjunto adverbial e agente da passiva, são complementos de que tipo de verbos? Intransitivos. Intransitivos. Olha que bacana. Joia? Beleza. Então, vamos lá. Objeto direto. Olha o que eu falei, objeto nada mais é do que o alvo. Então, se é objeto, é alvo, certo? Sim. Se é objeto. Lembra daquela ideia de alvo, tá? Para ser alvo, galerinha, isso aqui que é o mais importante. Para ser alvo, alvo do quê? Anote, você vai colocar uma setinha, eu não vou escrever porque é muito grande, aqui para mim fica complicado, galerinha, com o mouse. Vai puxar uma setinha, alvo, puxa uma setosa aí no seu material. Escreva assim, ó, alvo, escreva aí, ó. Alvo, escreva aí, ó, alvo do movimento da ação. O que é o alvo? Esse alvo é um alvo do quê? É um alvo do movimento da ação. Então, significa que a ação tem que ter tido movimento. E se a ação teve movimento, a ação teve trânsito. Ó que bonito. Vamos lá, então. Coloca aí o alvo do movimento da ação. E a segunda setosa aqui para ser alvo. O que pode ser alvo? Coisa ou um ser, né? Uma pessoa, um animal. Tá? Então, se é objeto, é alvo. Certo? Certo. Se é alvo, houve o quê? Houve o trânsito. O trânsito, que nada mais é do que o movimento. Se é alvo, houve o trânsito. O trânsito de quê? Puxa a setinha aqui em cima do trânsito. Escreva assim, ó, o trânsito da ação verbal. Se é alvo, houve trânsito. Escreva, da ação verbal. Então, o verbo é transitivo. Então, vamos à definição de com objeto direto. A única coisa nova é isso aqui, ó, direto. Porque o objeto a gente já entende desde a nossa aula de transitividade. Olha aí a definição de objeto direto. É o complemento de um verbo. Olha que tipo de verbo. Transitivo. Né? Porque se o objeto é alvo, e só pode ter alvo se tiver movimento. Se teve movimento, o verbo teve trânsito. Se teve trânsito, ele se chama transitivo. Então, é o complemento de um verbo transitivo que se liga a ele. Agora vem a palavra direto. De onde vem aqui? Ó? O que eu devo entender por direto? Você deve entender que esse complemento se liga ao verbo sem preposição. E mais ainda, você deve entender que é sem preposição obrigatória. Claro, não é à toa que a palavrinha obrigatória está aqui. Quando eu digo a vocês que é um complemento de verbo e que esse complemento se liga a ele sem preposição obrigatória, eu digo, se a preposição não é obrigatória, pode então ter preposição em algum ou em alguns casos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, galera, sem preposição obrigatória, o que não significa dizer que não possa ter preposição. Pode, se quiser, se achar conveniente, colocar essa observação. Quando se diz que o objeto direto se liga ao verbo sem preposição obrigatória, não se está dizendo que não se pode ter preposição entre o verbo e o objeto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, nós vamos estudar em instantes os casos de objeto direto preposicionado. Joia? Então, anota isso aí. Anota nada, tá tudo anotado já para você. Atenção! Ele pode ser representado pelo quê? Vamos lá, galera. O que representa um objeto direto? Vamos raciocinar agora sobre um outro ângulo que eu já venho trazendo a ideia para vocês. Aquela ideia de função nominal. O que é uma função sintática nominal? É uma daquelas 10 funções. Nós estamos estudando, estamos na terceira. Desde que essa função não tenha verbo.
Então, olha só. Se é uma função, se a função sintática é representada por palavras que não são verbos, significa que esse conjunto de palavras vai ter um núcleo. E aí, lembra lá das nossas aulas de morfologia? Quem, por definição, por essência, é núcleo de função sintática? Quem, galera? Substantivo. Lógico, substantivo é núcleo de função sintática. Então, ele pode ser representado por um substantivo. Pode anotar aí no seu material, com a sua letra mais bonita que a minha, por favor. Pode ser representado por um substantivo ou por um equivalente. Então, vamos lá. O que é equivalente a um substantivo? Pronome. Vamos ver como isso fica na prática? Ele disse doces palavras. Bora lá. Esse verbo dizer. Olha a revisão, hein? Olha a revisão. Se liga na revisão. Esse verbo dizer indica estado ou ação. Ação. Joia. Se indica ação, eu vou julgar se essa ação teve trânsito. E essa ação teve. Onde é que está chegando esse trânsito? Aqui, ó, em doces palavras. Então, galerinha, este é o alvo da ação. Olha como tudo está fazendo sentido. Se é alvo, houve trânsito, e houve mesmo. Se é alvo, é objeto. Por que isso aqui é alvo? Só pode ser alvo se for coisa ou ser. Quando eu digo doces palavras, isso é uma coisa? Claro que sim. Em que pese palavra ser, né, um substantivo que não denote materialidade, concretude, no sentido de poder pegar e ter massa, enfim, é um substantivo que representa uma coisa. Então, ele pode ser ele pode ser representado por um substantivo. Agora, quando eu digo que ele pode ser representado por um substantivo, entenda sempre que é a ideia de um núcleo substantivo. Exatamente como acontece aqui. O meu objeto direto todo é isso aqui. Doces palavras. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Porém, neste objeto direto, já que não tem verbo, eu posso dizer que ele é um objeto direto nominal. E se é uma função sintática nominal sem verbo, quem vai ser o núcleo dessa função? Tendo substantivo, meu amigo, batata, vai ser o substantivo. Então, quando eu digo que ele pode ser representado por um substantivo, entenda, pode ser representado por um núcleo substantivo. Quem é o núcleo deste objeto direto? Palavras. Palavras. Por quê? Porque palavras é o vocábulo que se classifica como substantivo. Então, quando eu digo que ele pode ser representado por um substantivo, é nesse sentido aqui de núcleo do substantivo. Tá? Desculpa, núcleo do objeto direto, porque a gente sabe que o substantivo é sempre o núcleo de uma função sintática nominal. Agora, além do substantivo, ou além de um núcleo substantivo, ele também pode ser representado por uma palavra equivalente a um substantivo que você está careca de saber, eu já devo ter falado aqui N fatorial vezes, que é quem, galera? O pronome. É o tal do pronome, que pronome funciona como um nome. Então, é lógico, no lugar de todo e qualquer substantivo, sempre haverá a possibilidade de representá-lo apenas por um pronome. E é o que acontece aqui. Neste exemplo, ele as disse. Olha agora, doces palavras, esta expressão está sendo representada por este pronome oblíquo átono aqui, ó, as. Então, esse pronome as representa exatamente essa expressão de núcleo substantivo. Então, além de um substantivo, ele pode ser representado por um pronome, já que o pronome é equivalente ao substantivo nesse sentido, por poder fazer as vezes de um substantivo. E o que eu entendo, Rafaela, por poder fazer as vezes de um substantivo? Você entende exatamente isso. Poder se colocar no lugar daquele substantivo. E este objeto direto pode ser representado também por uma, aqui você vai anotar, oração. Oração. Eu me sinto sendo alfabetizada escrevendo esse trem aqui. Olha só. Como assim, Rafaela? Pode ser representado por uma oração. Doutores, o que é oração? Nós começamos esse módulo falando. Oração é uma estrutura que tem o quê? Que tem um verbo. Significa, então, que no lugar desse 12 palavras aqui, eu posso colocar uma estrutura
que tenha verbo, lógico. Lembra, hein? Não sai por aí viajando na maionese. Não estou dizendo que é algo que vai significar exatamente isso aqui. Por que não me importa a significação? Porque a significação é a semântica. E quando eu falo em sintaxe, eu estou falando em estrutura. Então, eu posso estruturar este objeto por meio de uma oração. E olha aqui o que acontece. Ele disse que a amava. Vem cá. Esta estrutura não é exatamente o alvo da ação, disse? Com certeza. A estrutura, o alvo é o mesmo. Ó. Eu tenho o alvo da ação, disse, representado por doces palavras. Eu tenho o alvo dessa ação, representado por as. E eu tenho o alvo dessa ação, representado pela estrutura que a amava. Só que agora, galera, dentro desta última estrutura, olha a palavra mágica que aparece. Amava. E se você ainda não sabe, amava é o quê? Um verbo. Amava é um verbo. E, galera, onde eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Onde eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Peraí, Rafaela, então aqui você tem uma oração e aqui você tem outra oração? Exatamente. Então, este é um período, você já tem essa informação, que tem duas orações, portanto, esse é um período composto. Matéria do nosso módulo 5. Lá no módulo 5, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar exatamente estas funções sintáticas que nós estamos estudando. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto nominal, agente da passiva. Todas essas funções, só que agora essas funções, que aqui no módulo 4 aparecem de forma nominal, no módulo 5 vão sempre aparecer de maneira estrutural verbal. Módulo 4, funções sintáticas nominais. Módulo 5, funções sintáticas oracionais. É aí lá que a gente vai estudar aquele blá, blá, blá de oração. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exatamente. É um objeto direto em forma de oração. Nada além disso. E lá no módulo 5 eu vou fazer remissão ao módulo 4 o tempo todo. Joia? Então, o que pode representar esse alvo? Um substantivo, que é o mais comum, é o mais clássico. Quando eu falo substantivo, leia-se um núcleo substantivo dentro de uma expressão. Olha, isso aqui é um substantivo. Pode ter um adjetivo, pode ter um artigo, não tem problema algum. Mas o núcleo é um substantivo. Se o núcleo não for um substantivo, qual vai ser o núcleo? Um pronome, que é a palavra que pode substituir o substantivo. Ou ainda, você pode ter este alvo da ação, representado por uma estrutura que contenha um verbo. E se eu tenho uma estrutura que contém um verbo, eu tenho, então, uma oração. E aí você está diante do assunto do módulo 5. Joia, galera? Tranquilo? Beleza, então. Prosseguindo. Ah lá. Então, só para voltar aqui, o que a gente falou? Que o objeto direto é um complemento de um verbo transitivo que se liga a ele sem preposição obrigatória. Mas quando eu digo sem preposição obrigatória, eu posso ter alguns casos de preposição. Você já deve ter ouvido falar nos casos de um objeto direto preposicionado. Olha só onde vamos chegar, o nosso raciocínio crescendo e evoluindo. Peraí, professora, essa definição é de extrema importância, porque a partir de agora, a gente estuda isso aqui, ó. Objeto direto preposicionado. Então, nunca mais, em toda a sua existência, e se possível nas futuras também, você vai pronunciar que o objeto direto é aquele que não tem preposição. Porque isso é mentira. Não necessariamente. Um objeto direto pode ter preposição. Está aqui. Objeto direto preposicionado. Então, é o que eu falei, né? A gente aprende errado. Mas o que eu ouço, você não tem noção do que eu ouço. O que é objeto direto? É o que não tem preposição. Oi? Oi? Onde? É o que não tem preposição obrigatória. Não, realmente. Não é obrigatório ter uma preposição no objeto direto, não. Só que existem 4 situações peculiares na nossa língua que admitem o uso de uma preposição no objeto direto. Então, a definição de objeto direto é o complemento, o alvo, de um verbo transitivo. E este verbo transitivo não exige preposição obrigatória para
se ligar a este objeto. São os casos de regência. Esse verbo transitivo, direto, não pede preposição na sua regência. Ele admite complementos sem nenhum tipo de preposição. Tá, Rafaela, mas então, quando é que existe o tal do objeto direto preposicionado? Vamos lá, galera. A primeira situação, quando você quiser evitar um duplo sentido, aqui você vai abrir parênteses e vai colocar ambiguidade, fechar parênteses. Senhores, duplo sentido é este sinônimo. Duplo sentido significa ambiguidade. Então, agora você também já sabe que ambiguidade é quando você, diante de uma frase, pode compreender mais de um sentido. Olha como isso está presente aqui. Quando eu digo quando eu digo o filho, o pai esperou, eu tenho mais de uma interpretação. Se eu tenho mais de uma interpretação, eu tenho ambiguidade na frase. Vamos lá, vê se você consegue aqui inferir quais são as duas interpretações que eu tenho. Do jeito que está escrito, o pai, o filho esperou. Do jeito que está escrito, o pai, o filho esperou, você pode ter duas situações. Ou a primeira situação, ou é o filho esperando o pai, ou é o pai esperando o filho. Do jeito que está ali. Pô, Rafaela, mas não tem que vir primeiro o sujeito? Quem te falou? O sujeito ele não tem que vir primeiro, não. Tem que lembrar do seguinte, tem que lembrar que a ordem direta dos termos de uma oração, de fato, é primeiro o sujeito, depois do sujeito o verbo, depois do verbo os complementos verbais. Nós estamos estudando os 4 a partir de agora. Só que aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem um termo que pode ser sujeito ou objeto, outro termo que pode ser sujeito ou objeto e o verbo. Então, sabe o que aconteceu? O complemento verbal, que em CNTP, na chamada ordem direta, vem depois do verbo, aqui nesta construção, esse objeto se antecipou ao verbo. É a chamada anteposição de termos, né? Então, aqui eu posso classificar este objeto direto como um objeto direto anteposto. Posso classificar este objeto direto como um objeto direto anteposto. E aí, diante dessa situação, eu não tenho como identificar quem é o sujeito, quem é o objeto. Não sei quem estava esperando quem. Não sei. Tá, Rafaela, então o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que o objeto direto pode ser preposicionado. Então, doutores, se eu tiver uma preposição aqui, então vamos lá. Se eu tenho isso aqui, ó, ao filho, o pai esperou, aí, aqui eu tenho preposição agora nesse termo. Aí você deve se recordar daquela tatuagem que eu falei para você fazer lá nas aulas de sujeito. Falei para você fazer qual tatuagem? Não existe sujeito preposicionado. Lembra? O sujeito nunca pode ser um termo preposicionado. Então, olha para o quadro, para a tela, High-Tech, Advanced, e me diga, diante desta estrutura, o termo preposicionado é ao filho e o termo não preposicionado é o pai. Diante desta estrutura, você tem ambiguidade? Não, claro que não. Ora, se o sujeito não é preposicionado, então o sujeito só pode ser esse aqui, ó. O pai é o sujeito. Agora, o objeto direto, opa, este pode ser preposicionado. Então, neste caso, ao filho é o objeto direto. Professora, mas ele tem uma preposição. Ele não seria objeto indireto? Galera, ele só seria objeto indireto se este verbo aqui exigisse uma preposição. Porque o que me diz se o objeto é direto ou indireto é a exigência do verbo. Então, o verbo esperar exige preposição. Você já tem disponível aí as nossas aulas de regência. Então, vai lá nas nossas aulas de regência e veja se eu falei que este verbo exige preposição. Não exige. O verbo esperar não exige, é esperar algo, esperar alguém. Então, se este verbo não exige preposição,
este verbo é um verbo transitivo direto. Perceba, o verbo é transitivo direto. Por quê? Escreva entre parênteses, porque o verbo não exige preposição. E se o verbo é transitivo direto, ele vincula o objeto. Ele vincula o objeto. Então, o objeto é direto, mesmo com preposição. E aí, que tipo de objeto direto você tem? Um objeto direto peculiar, o objeto direto preposicionado. Beleza? O objeto direto preposicionado. Agora, essa é uma situação. E diante dessa situação, sabendo você que um sujeito, em hipótese alguma, em lugar algum do cosmos, pode ser um termo preposicionado, então o pai tem que ser obrigatoriamente sujeito. Agora, vamos esquecer tudo isso que a gente fez e vamos fazer o seguinte. Colocar a preposição sem ser no filho. Vai ser aqui, ó. O filho ao pai esperou. Agora, galera, qual foi o termo que eu preposicionei? O termo que eu preposicionei foi ao pai. Sabendo que um sujeito, em lugar algum do cosmos, pode ser preposicionado... Gente, isso cai em prova, hein? Sabendo que o sujeito, em lugar algum do cosmos, pode ser preposicionado, ao pai, pode agora ser sujeito? Então, obrigatoriamente, ele tem que ser o objeto. Objeto direto. Direto. Por quê? Mesmo raciocínio. Porque este verbo aqui é um verbo que não pede preposição na sua regência. Então, se esse verbo é transitivo direto, meu filho, o complemento dele vai ser objeto direto, mesmo que esse objeto direto tenha preposição. E aí, o que é que me preocupa e que eu quero tirar da mente do meu aluno? Quero tirar da mente do meu aluno aquele raciocínio meramente visual. O aluno que tem o costume de olhar para o complemento e, ao ver uma preposição, esse aluno afirmar que o objeto é indireto, ele pode incorrer em erro. Incorrer em um erro grave. Porque você está estudando casos em que o objeto é direto e tem preposição. Então, são duas coisas separadas. O que determina ser o objeto direto não é a presença ou não de uma preposição nele, mas sim a regra de regência verbal. Se o verbo exigir uma preposição, o objeto será indireto. Se o verbo não exigir preposição, o objeto será direto. Ter preposição ou não é um mero fator de situações peculiares para, no nosso primeiro caso, evitar a ambiguidade. E por que que evita-se a ambiguidade? Isso é o mais importante. Evita-se a ambiguidade porque, sabendo que um sujeito nunca pode ser preposicionado, eu não posso pensar que o termo ao pai é o sujeito, de modo que só me resta classificar o filho como sujeito. Então, agora tudo faz sentido. Mudou? Mudou em relação ao que a gente fez no passado, mas é essa a correta análise sintática. E aí eu não tenho mais duplo sentido. Agora eu tenho certeza que é o filho que estava esperando o pai. No primeiro exemplo, eu tinha certeza que era o pai que estava esperando o filho. Portanto, doutores, cai demais isso aqui. Um dos casos de objeto direto preposicionado é este, para evitar ambiguidade. Nós vamos dar continuidade a este assunto no próximo bloquinho. Eu estou esperando você firme e forte. Até já já.